Irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com vocês de uma palavra que está aqui em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? E eu estava ali na hora do louvor, adorando ao Senhor, adorando a Deus, e nós cantamos o primeiro louvor. Eu queria ler com vocês uma parte desse louvor, da letra dele, que o Senhor me chamou a atenção para essa palavra aqui. O primeiro louvor que a gente cantou, qual foi o nome mesmo? Estamos de pé, não é isso? É isso o nome? A Noemi me deu a cola ali, porque eu já tinha até esquecido. Qual é o nome mesmo, Noemi? Ela lembrou ali, estamos de pé, Pai. E aí tem uma passagem aqui que é muito interessante desse louvor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém? Nós cantamos aqui, a gente canta sempre esse louvor, é um louvor lindo, né? Um louvor que mexe com a gente, não é isso? Mas se a gente começar a refletir, eu quero pregar a palavra do Senhor, não é a letra da música, mas tem a ver, para a gente introduzir essa mensagem. Se a gente começar a pensar, o que aconteceu com esses irmãos, lá na igreja primitiva, para que nós estivéssemos aqui hoje, né? O Coliseu não parou a igreja do Senhor. Você sabe, eu acredito que você saiba, o que aconteceu no Coliseu? O que aconteceu com aqueles cristãos lá no Coliseu? Feras arrebentaram a carne deles, eles foram lançados às feras, eles foram comidos por leões. E isso não parou a igreja do Senhor. A igreja continuou avançando e chegamos até aqui hoje. Hoje não é diferente. Muitas pessoas estão nesse momento agora perdendo a vida por amor a Cristo, perdendo a vida literalmente. Pessoas estão sendo agora separadas dos seus filhos, dos seus pais, das esposas, dos maridos, por causa do Senhor, porque eles simplesmente disseram que não negariam ao Senhor. Por causa disso, estão sofrendo consequências, estão sendo penalizados. E essas perseguições não estão parando hoje ainda a igreja do Senhor, e nem vai parar a igreja do Senhor. Nem vai parar. Nós falamos aqui sobre o carnê missionário, né? Pastor Daniel, e nós vimos um vídeo da alegria dos irmãos lá na selva, né? Na selva amazônica, lá na região ribeirinha, aqueles irmãos felizes, porque estão construindo uma igreja. Não sei se vocês viram o vídeo, eu coloquei no grupo da igreja, uma igreja de palafita, né? Aquelas igrejas que ficam assim, sobre o rio, de palafita. A igreja ainda não tinha nem cobertura, a igreja sem telhado, e eles felizes da vida adorando ao Senhor, sabe, uma igreja simples, a igreja não tinha nada, mas eles estavam felizes porque ela não tinha nada material, mas ela tinha a presença do Senhor, eles estavam felizes ali dentro, sem teto, sem cobertura mesmo, e eles estavam felizes. Vai chegar o teto, lógico, né? Vai chegar, mas eles estavam ali felizes da vida. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte: que aqueles homens lá do Coliseu, aquelas pessoas que não deixaram a morte parar a igreja do Senhor,
Eles tinham um conhecimento sublime de Cristo. Eles tinham conhecimento do que eles queriam para a vida deles, que não era a prioridade deles, não eram bênçãos materiais, não eram as coisas que poderiam preencher a alma deles somente, não. Eles queriam era algo palpável, algo vivo, que é Cristo Jesus na vida deles. E nada, nenhuma interferência externa, nenhuma perseguição parou aquela igreja, porque eles estavam preocupados. O que eles queriam era o céu, era a eternidade, e só busca isso quem tem um conhecimento sublime do Senhor. Não é um conhecimento intelectual somente, não, é um conhecimento de vivência, é viver Cristo. O morrer é lucro, mas eu vivo é Cristo Jesus para mim. É Cristo na terra, é vivendo Cristo o tempo todo. Por isso que aquelas pessoas, pastor Homero, eles não olharam para as circunstâncias, eles estavam sendo colocados para serem engolidos por feras. Eles sabiam, quando eles saíssem daqueles corredores, um leão ia destroçar a vida deles. Mas eles não estavam preocupados com isso, porque eles estavam esperando a eternidade com o Senhor. Eles estavam buscando, e o que eles tinham na vida deles era um conhecimento sublime do Senhor. Sabe o que eles eram? Cristãos maduros no Senhor Jesus Cristo. E que nessa noite, o Senhor Jesus, o que Ele falou no meu coração, é que Ele quer uma igreja madura nesse tempo. Uma igreja amadurecida, uma igreja que não fica, sabe, uma hora ela quer tudo, uma hora eu não quero mais nada, eu quero desistir, chega para mim, não dá mais, não. O Senhor está chamando crentes maduros nesse tempo, para que possam enfrentar as dificuldades que vão surgir, as tribulações, as perseguições, e nada vai parar a igreja verdadeira do Senhor. Mas para isso, nós precisamos amadurecer em Cristo Jesus. Nós precisamos crescer, sabe? Crescer aonde? Como, pastor? Fisicamente, só a igreja encher aqui, amém, que seja assim. Mas primeiramente eu preciso crescer aqui dentro, sendo uma pessoa melhor a cada dia. Uma pessoa que conhece a Cristo Jesus. Uma pessoa que busca as coisas do alto, que se preocupa com as coisas do alto, não está preocupado com as coisas dessa terra, mas que avança na direção de Cristo Jesus. Amém? É isso que o Senhor tem procurado, é isso que o Senhor falou comigo, sobre esse amadurecimento que nós precisamos. Nós precisamos ser crentes maduros. Aí você pode pensar assim, pô pastor, mas eu já tenho tanto tempo de igreja. A gente pode ter tanto tempo de igreja, mas nós precisamos amadurecer em Cristo. Não é o tempo que eu passo aqui dentro, é o tempo que eu faço a minha comunhão com o Senhor lá fora. É o tempo que eu adoro o Senhor lá fora, quando ninguém está vendo. É isso que faz a gente crescer. É o tempo que eu coloco essa palavra em prática. É isso que faz a gente crescer a cada dia. É isso. E eu quero entrar aqui nesta palavra falando um pouquinho sobre essa igreja, a igreja de Colossos, para que a gente possa entender, para que a gente possa se situar aqui dentro dessa mensagem que eu quero trazer para você nesta noite. Essa igreja, a igreja de Colossos, aparentemente ela surgiu durante o ministério de 3 anos do apóstolo Paulo em Éfeso, isso por volta de 52 a 55 depois de Cristo. Durante esse período, um colossense chamado Epáfras é Epafrodito, e seu nome dele, como se Leonardo a gente chama de Léo, não é isso? Então o apóstolo Paulo chamava ele de Epáfras. Durante esse período, um colossense chamado Epáfras provavelmente viajou a Éfeso e foi tocado pela proclamação do Evangelho por Paulo. Isso está lá em Atos, capítulo 19, versículo 10. Eu não vou abrir aqui, porque senão a gente vai, não é perder tempo, né? Não cabe agora. Então depois você anota e você pesquisa para ver o que eu estou falando, se realmente está lá na palavra do Senhor, tá bom? Então Atos capítulo 19, versículo 10, fala sobre essa pregação do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 1, versículo 7.
Esse novo crente retornou à sua cidade e começou a compartilhar as boas novas de Cristo, o que resultou no nascimento da igreja de Colossos. Na época da redação desta carta, Epáfras está com Paulo em Roma. Paulo estava preso e ele estava lá com Paulo, e provavelmente contou a ele as más notícias de que havia um ensinamento religioso perigoso, um ensinamento perigoso ameaçando a igreja em Colossos. Eu quero ler com vocês aqui Colossenses 4, versículo 12 e 13, só para a gente poder se situar, tá bom? Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então Epáfras é o homem que levou a mensagem para essa igreja em Colossos, né? Não foi o apóstolo Paulo que pregou para esse povo, foi Epáfras. E a gente pode ver aqui, eu abro um parênteses, que é um homem que o que ele fez? Ele cuidou dessa igreja, ele se preocupou com essa igreja, ele orou, ele lutou, ele batalhou por aquele povo de Colossos. Isso me chama atenção, porque hoje a gente vê muitos, eu não estou aqui me colocando melhor nem pior do que nenhum pastor. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Maior ou menor do que algum líder? Não. Mas a gente tem que ter cuidado, igreja, porque hoje tem surgido muitos líderes de internet, muitos líderes que não têm compromisso nenhum com a igreja. Ele nem sabe o nosso nome, ele nem ora pela gente, mas ele está ali ensinando e arrebanhando muita gente para o evangelho que ele está pregando, que eu não sei nem se é evangelho. Enquanto tem muitos líderes, tem pastores que nesse momento, que eu creio, e é a nossa pastora, pastor Walter, pastor Adriano, pastor Homero que está aqui, que estão chorando, que estão jejuando, que estão orando. Mesmo no momento mais difícil da vida deles, eles não deixavam de vir aqui um dia, para poder estar com vocês aqui no domingo. Eles não tinham nada, eles não tinham alegria dentro de si, a vida deles estava um terremoto, mas eles estavam aqui, servindo ao Senhor, jejuando por você, orando por você, entregando a sua vida a Deus. Então nós temos que valorizar homens e mulheres de Deus assim. E às vezes a gente quer só valorizar aqueles que massageiam o nosso ego na internet. Aí a gente, não, esse aqui é um pastor bom, olha que coisa bonita que ele falou. E às vezes o pastor Adriano trouxe uma palavra, até às vezes estava um pouco triste e não trouxe nem o melhor dele, e a gente sai criticando, pô, que palavra ruim que o pastor Adriano pregou. Mas só Deus sabe como estava a vida dele naquele dia, só Deus sabe. Então vamos valorizar os líderes que Deus tem colocado para cuidar das nossas almas. Vamos valorizar esses homens e essas mulheres, homens e mulheres de Deus. E aqui a gente vê Epáfras, uma pessoa que cuidou, que ele lutou pelos irmãos, e ele foi até Paulo, porque ele estava preocupado, porque estavam vindo muitas heresias para aquela igreja, e ele vai até Paulo, e Paulo escreve essa carta, para que o povo tomasse cuidado com o que estava sendo ensinado no meio daquele povo. E eu vou continuar aqui. Paulo escreve esta carta para responder a essa situação e para encorajar esses crentes em seu crescimento para a maturidade cristã. Os colossenses estavam sendo ensinados por alguns falsos mestres a mesclar a sua fé em Cristo com algumas crenças estranhas, rudimentos do mundo. Eram vãs filosofias, eram coisas que vinham, vãs sutilezas, eram coisas que vinham, vãs, aquilo que vem sutil, mas era para derrubar a igreja do Senhor. E isso é bem claro, porque esses rudimentos do mundo eram princípios fundamentais de religiões pagãs. Estava havendo uma mistura, onde Cristo estava deixando de ser o centro do culto. Igreja, eu estou falando aqui sobre maturidade cristã.
E se nós queremos ser um crente maduro, Cristo, Ele é o principal na igreja. A gente não precisa de elementos, sabe, para poder fazer esse culto aqui ficar melhor. Não, se Cristo não estiver aqui, pode fazer de tudo que não vai adiantar de nada. É Cristo que é o principal no culto. Repare aqui a igreja, não tem muita sofisticação, né? Não tem muita coisa, mas Cristo não pode faltar aqui. E às vezes as pessoas estão trazendo para a igreja, é copo com água, é tapete de sal, é coisas que são rudimentos do mundo, e o culto não precisa dessas coisas. A essência é Cristo, não precisa de muita coisa, não precisa de muita mistura. As pessoas estão inventando muitas coisas, porque elas querem prender os outros. É corrente para lá, é corrente para cá, é campanha de não sei de quê, é campanha de não sei de que lá. Isso tudo para prender a mente dos incautos, aprender a mente das pessoas. E nós não precisamos disso. Nós precisamos é de Cristo. Ele é suficiente na nossa vida. Cristo é suficiente na nossa vida, igreja. Não vá atrás, sabe, dessas misturadas que está acontecendo aí. Não vá atrás. Não vá atrás. A gente não precisa disso. A gente precisa de Cristo. É o que o apóstolo Paulo estava exortando a igreja. Todas essas ordenanças carnais não tinham poder nenhum contra a sensualidade ou as inclinações da carne. Então, igreja, baseado no que eu falei aqui, o que é mais importante? Melhor, quero voltar aqui. Na verdade, o que eles estavam ensinando aquelas pessoas era viver de aparência, uma aparência de um culto santo, sabe? Uma aparência, mas só tinha aparência, não tinha vida. O que é melhor? A gente viver de aparência? O que é mais importante? Viver de aparência do que é santo? Ou você viver verdadeiramente se santificando a cada dia na sua vida? Tem muita gente criando vários artifícios, mas isso não tem poder nenhum sobre a sensualidade, sobre as inclinações da carne. Sabe, nós temos que buscar, né, levar uma vida de busca de um conhecimento mais profundo do próprio Cristo, e com isso, tendo uma vida cristã madura. Amém? Então, eu li aqui para vocês Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4. E o apóstolo Paulo, ele exorta o quê? A gente a buscar as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Como é que é isso? Como é que eu vivo buscando as coisas do alto? A gente precisa buscar o conhecimento que só vem quando nós pensamos ou buscamos as coisas do alto. É buscar o conhecimento mais profundo de Deus. Amém? Calma, igreja. Eu estou começando aqui a entrar no que eu quero falar. Eu creio que você vai entender. Eu creio que nós vamos entender o que o Espírito Santo quer tratar conosco nesta noite. Eu confesso a vocês que eu busquei uma palavra, eu queria falar sobre a ressurreição de Lázaro hoje, mas não foi isso que o Espírito Santo me direcionou. Talvez seja uma palavra hoje que você, sabe, não vai sair daqui muito animado, mas não é isso que a gente tem que buscar. Eu não tenho que tentar animar vocês, porque eu disse isso lá em Irajá. Eu não sou animador de auditório para tentar animar a plateia. O que eu preciso trazer é a palavra do Senhor, aquilo que vai cortar aqui dentro de nós. Às vezes vai machucar, mas o Senhor é aquele que faz a ferida, mas Ele mesmo sara quando Ele fere a gente. Então, se essa palavra doeu um pouco, ela doeu aqui primeiro em mim, tá? E eu não estou aqui para bater na igreja, porque eu nem tenho autoridade para isso. Está aqui os pastores da igreja. Não é isso, não é isso. Eu quero também trazer uma palavra de reflexão para a nossa vida. Uma palavra que a gente venha refletir, né? Que posição eu estou? Tenho sido um cristão maduro?
ou qualquer coisa tem me afligido, qualquer coisa tem me perturbado, está querendo fazer eu desistir, eu quero logo desistir, não dá, a pessoa não falou comigo hoje, sabe, a pessoa não estava bem hoje, pedi para o pessoal orar por mim no grupo, ninguém orou, eu não estou mais legal para ficar nessa igreja não. Você tem sido esse tipo de crente? Se tem sido, a palavra é para você hoje. Vamos amadurecer, igreja do Senhor. Às vezes o seu irmão não falou com você porque ele não está bem. Se aproxime dele, pergunta se você pode ajudar ele de alguma maneira. Às vezes o irmão não falou contigo direito, não é porque ele é ruim não, é porque ele está sofrendo às vezes uma luta tão grande, que ele não consegue nem te dar a paz do Senhor. Então se aproxime desse irmão, isso é ser uma igreja madura. Não é que você fica cheio de mimimi, qualquer coisinha quer desistir. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja maduro, sabe, o irmão não está bem, não falou comigo, eu vou até ele, o que está acontecendo, irmão, te fiz alguma coisa? E ali talvez você vai ouvir, talvez você não vai ouvir nada, não quero falar hoje, amém, ore por ele, mas não desista, porque sabe o que vai acontecer? A gente vai sair daqui, vai para uma outra igreja, vai chegar lá, daqui a pouco vai acontecer mesmo, no primeiro começo vai ser maravilhas, vai chegar lá, daqui a uns 6 meses vai ter alguém te olhando de cara feia, você vai querer voltar para cá de novo, ou para outro lugar. Então não deixa, sabe, essas coisas externas te tirar da presença do Senhor. Aleluia. Então, igreja, a primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre esse conhecimento que só vem quando pensamos ou buscamos as coisas do alto. Então, se eu quero ser um crente maduro, eu preciso conhecer, eu preciso buscar ao Senhor. Mas conforme eu disse, não é um conhecimento intelectual só não, é um conhecimento de vivência, de experiência com Cristo Jesus. Então, se eu quero, eu preciso o quê? Buscar esse conhecimento, a busca de um conhecimento mais profundo. E aí eu quero ler com vocês aqui Filipenses, capítulo 3, versículo 7 ao 10. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Trouxeram uma água para mim aqui, aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao 10. Está aí do lado, um livro, uma carta antes de Colossenses. Uma carta antes. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Guarde isso, igreja. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Igreja, olha que profundidade essa palavra, essa carta, esses versículos que o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Filipenses. Eu estou falando aqui hoje sobre um amadurecimento cristão, e o amadurecimento cristão começa quando nós conhecemos ao Senhor, e conhecer ao Senhor significa muitas das vezes eu perder algumas coisas. Para conhecer a Cristo, eu necessito muitas das vezes perder para ganhar, amém? Isso já cai por terra um jargão que as pessoas usam aí, né? Só vitória, só vitória. Na vida do crente não é só vitória não, igreja.
Na vida do crente também tem perdas, tem prejuízos. Ou não, só eu. Será que só eu? Estou em pecado então. Né? Que a gente pensa assim, né? Aí está doente, está em pecado. Ih, está desempregado? Está em pecado, não está dando dízimo. Devorador está na vida dele. Né? É isso que as pessoas dizem, né? E às vezes até a gente, né? E já era, está em pecado. Mas o que a palavra de Deus diz, que é o que importa, o apóstolo Paulo considerou muitas coisas perdas por causa de Cristo. Aquilo que era lucro para ele, ele colocou na tabela de prejuízo. O que era lucro para ele? O que era lucro era seu poder, seu prestígio, a sua obediência à lei. Tudo isso ele colocou na tabela de prejuízo. E o que era prejuízo, ele colocou na tabela de lucro, ou seja, o Messias crucificado, que era escândalo para os judeus, mas para ele era vitória, era lucro, Cristo crucificado. Então nessa noite, prepare-se para você perder algumas coisas se você quiser crescer. Perder, sim, perder aquilo que nos faz bem muitas das vezes, perder aquilo que dá lucro para a gente, porque a gente jogar fora aquilo que não faz falta é mole, né? De repente a gente vai fazer uma arrumação do nosso guarda-roupa e a gente jogar fora os papéis velhos é mole. E quando a gente precisa se desfazer daquilo que a gente é apegado, sabe? É isso que o Senhor nessa noite Ele quer. Quer ver uma coisa que a gente não quer perder nunca? A nossa razão. A gente não quer perder a razão, mas por causa de Cristo, às vezes, eu preciso perder a minha razão. Perder minha razão não é ir para cima da pessoa, não, é mesmo eu com razão, eu amo meu irmão, e eu não vou à frente dessa discussão, eu vou perdoar quando for necessário, e ser perdoado também. Então pare, igreja, você não foi chamado para ter razão, você não foi chamado para ganhar discussão, você foi chamado para ganhar a Cristo e ganhar o seu irmão. Ainda que isso às vezes faça a gente perder, sabe? Perder, perdão é isso. Eu preciso perder, eu me rendo, mas eu perdoo. Ainda que o irmão fez contra mim errado, ele veio até mim, me pediu perdão, eu perdoo, eu perdi a minha razão. Então, se você quer conhecer a Cristo, comece a colocar na cruz aquilo que você acha que é razão, aquilo que tem valor na sua vida, para você e eu, para a gente conhecer a Cristo Jesus. Sabe, igreja, a gente acha que conhecer a Cristo é só aqui, né? Vim para a igreja, culto é uma benção hoje, adorei o Senhor, né? Que louvor maravilhoso, oh meu Deus, que coisa boa, não é isso? Cristo aqui se manifestando, né? Oh meu Deus, aí a gente vai para casa, aí às vezes a gente abre a geladeira, só tem água para a gente beber, né? Aí no outro dia, tem trabalho para mim, eu estou desempregado, sabe, não sou eu, mas pessoas podem estar passando por aqui nesse local, né? Não tem trabalho, não tem esperança nenhuma, mas ele olha e ele conhece a Cristo, e ele espera em Deus, e ele sabe que o socorro virá, porque Jesus, ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Então se você conhece a Cristo, você não vai se desesperar, porque você já experimentou várias vezes o Senhor suprindo as suas necessidades. Então se a gente conhece a Cristo verdadeiramente, a gente não vai se desesperar, a gente vai confiar nele. Aleluia. Não estou dizendo aqui que eu vou ficar deitado em berço esplêndido, não. Eu vou levantar, eu vou procurar algo melhor, mas se a coisa não está vindo, não se desespere. Não faça que nem o pastor Homero contou aqui, que a pessoa queria tanto um sítio, ela queria tanto sítio, que ela largou Cristo por causa do sítio, né? Foi mais lucro, era lucro, ela queria um lucro somente, né? Então não é isso que Deus quer. Então se nós queremos conhecer o Senhor, nós vamos precisar perder algumas coisas, perder aquilo que faz falta, mas coloque na cruz nesta noite, amém? Se tem alguém te magoando, se tem alguém te ferindo, coloque diante do Senhor,
deixe de ter razão, vá até essa pessoa, peça perdão se for necessário, perdoe, mas por causa de Cristo, não carregue isso para a sua vida, não carregue, perdoe. O segundo ponto de um cristão maduro, o cristão maduro procura viver com ele e para ele. Então, se nós somos um cristão maduro, eu creio que você é, nós procuramos viver como? Com Cristo e para ele. Isso inclui o quê? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33, quem sabe esse versículo de cor? Fala para mim aí, por favor. Pode falar, não fica com vergonha não, vamos interagir. Mateus 6, 33, pode falar aí, por favor. Oi? E que? Todas as coisas, quem vai falar aí também? Pode falar. Todas estas coisas, amém, amém. Mateus capítulo 6, versículo 33, eu estou aqui brincando, igreja, mas não é para corrigir ninguém não é isso, geralmente a gente fala esse versículo, e a gente entende ele de maneira errada, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e a gente fala assim, ó, e as demais coisas nos serão acrescentadas, não, e todas estas coisas, que coisas? As coisas que foram falado antes, necessidades básicas, comida, vestimento, né? É isso que o Senhor, Ele está falando, as necessidades básicas não vão nos faltar, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o cristão maduro, ele procura viver com Ele e para Ele, como? Buscando, ou seja, priorizando o reino de Deus. Nós oramos, né, o Pai Nosso, Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra, como no céu. Essa oração é até perigosa, né, a gente fazer, né, a gente olhar mesmo, está sendo feita a vontade de Deus mesmo na minha vida, na terra como no céu. É para a gente refletir, igreja, é para a gente refletir. A gente precisa avançar, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, sabe? Está sendo feita a vontade do Senhor? Não. Então o pastor tem que obedecer 100%, não, ninguém aqui consegue, mas aquilo que você sabe que precisa ser feito, faça. Aquilo que você sabe que tem que deixar, deixe. Sabe, no pouco que a gente aprende, a gente tem que colocar em prática. O problema é que a gente aprende muito, mas coloca poucas coisas em prática. O Senhor tem capacitado a igreja dele, o Senhor tem dado bênçãos, tem levantado pessoas para nos ensinar, tem nos equipado, e nós temos colocado 10% do que aprendemos em prática. Ou será que é só entra por aqui e sai por aqui? Então nós precisamos colocar em prática o pouco que aprendemos, ou melhor, o muito que aprendemos, nós temos que colocar um pouquinho pelo menos em prática, sabe? Então buscar em primeiro lugar, ter uma vida digna do nome dEle. Está aqui, igreja, Colossenses 1, versículo 9 e 10, eu vou ler com vocês. Colossenses 1, versículo 9 e 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O conhecimento e sabedoria, conforme eu já disse, eu vou repetir, não é um conhecimento de intelecto, é um conhecimento de vivência com o Senhor. Amém? E o apóstolo Paulo, ele ora para que os colossenses tenham essa sabedoria e esse entendimento que vem somente de Deus.
sabedoria e entendimento os levaria a uma vida transformada a cada dia. Então isso é um viver de modo digno do Senhor. Viver de modo digno do Senhor é viver de uma maneira que eu me comporto conforme eu aprendo, sabe? É se comportando, é se orientando pelo Senhor Jesus, buscando a orientação do Espírito Santo a cada dia. Isso é viver de modo digno do Senhor, fazendo morrer a nossa natureza carnal. Aqui em Colossenses tem uma lista que você pode ler depois se você quiser. Está aqui em Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao 10 e o versículo 12 ao 13. Ali tem uma lista de como é viver uma vida digna do Senhor. O que eu preciso fazer morrer na minha vida. Isso é o que? É orientar-se e comportar-se a cada dia. Então isso é o que? É uma busca de um amadurecimento cristão a cada dia. Repare, igreja, que tem muita gente hoje, muita gente, e eu não estou aqui dizendo que você é assim, não é isso, cada um sabe de si. Tem muita gente hoje vivendo num oba-oba, vive um oba-oba frenético, sabe? Vive um oba-oba, na frente da gente é um santo, mas quando sai daqui, só Deus na causa. Vai na rede social da pessoa, a gente não tem que estar vendo rede social de ninguém, mas está um escândalo só, sabe? Vivendo uma vida indigna do Senhor. Na verdade não é a natureza dela que está morrendo, quem está morrendo é o Espírito Santo. Mentira, o Espírito Santo não morre, ele está sendo apagado dentro dessa pessoa, porque ela não quer negar, ela não consegue dizer não para os prazeres da carne. Ah não, eu tenho que ser feliz, o importante é ser feliz. Vai nessa de ser feliz que você vai perder a sua salvação. E o Senhor quer que a gente sofra por causa do Evangelho. E às vezes sofrer é dizer não para os prazeres da carne. Isso é viver de modo digno do Senhor. Eu aprendi assim, viver de modo digno do Senhor, dizer não para a minha carne queria isso, eu tinha que dizer não para ela. Não é uma autoflagelação, não, é uma opção, é uma decisão. A palavra de Deus diz para mim fazer assim, então eu vou nessa vontade aqui. A minha carne está falando para me dizer, fazer o contrário, mas eu vou no que a palavra de Deus diz. Isso é fazer essa velha natureza morrer. E eu quero ler com vocês aqui, eu já estou terminando a mensagem. Colossenses 3, versículo 5 ao 10, primeiramente. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Aí vai a lista, a primeira lista: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nestas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. E aí eu vou ler aqui o versículo 12 e o versículo 13. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. A palavra aqui que eu li falou, acho que mais de uma vez, revistam-se. Revistam-se de quem? De Cristo. O que é isso? É procurar ter as qualidades de Cristo na nossa vida. Tá, sabe? Busquem isso, igreja.
se revista dessas qualidades do Senhor. E o Senhor, Ele nos exortou aqui, para a gente deixar esses prazeres de lado na nossa vida, imoralidade sexual, sabe, linguagem obscena, vigie as conversas. A gente que trabalha, a gente que está aí fora estudando, às vezes fica um tititi do nosso lado, né? Ficam umas conversas imundas, podres, e às vezes o crente fica rindo. Não é para rir dessas coisas. Você não tem que ser carrancudo, não participe. Se você quiser amadurecer em Cristo, não participe dessas conversas tolas, torpes. Se você quiser, se você não quiser, aí é com você mesmo, você que sabe. Quiser contar piada pesada, obscena, mas não é isso que Cristo quer para a igreja dele nessa noite. Cristo chama uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula. Igreja, eu não estou aqui falando, agora eu vou ser um antissocial, não. Cristo, ele ia para as festas, Cristo, ele participava de um montão de coisa, mas ele fazia diferença onde ele estava. Ele não deixava de ir, ele ia jantar de publicanos, de pecadores, ou seja, jantar pesado, eram coisas pesadas que aconteciam, mas ele não se deixava influenciar por nada, ele influenciava. Então você e eu, nós podemos ir, mas nós temos que fazer a diferença onde estivermos. E aí a gente, para não desagradar, aí ficar rindo das piadinhas torpes, nojenta, que fica do nosso lado. Nesse momento a gente tem que ser antissocial, igreja. Não importa se vão ficar com raiva da gente, e nem participa das brincadeiras. Você está aqui para agradar quem? A Deus ou aos homens? Nós fomos chamados para agradar ao Senhor. Nós fomos chamados para agradar ao Senhor, Então isso é uma maneira que eu tenho de crescer, de amadurecer, sabe? De uma forma que seja para o inteiro agrado do Senhor Jesus Cristo. E aí, para a gente finalizar aqui, o cristão maduro, ele tem segurança e esperança em Cristo. E aí eu quero ler aqui esse finalzinho para a gente poder encerrar, que já são 8 horas. Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Quando Cristo se manifestar, vocês, ele está falando aqui para a igreja de Colossenses, essa igreja que procurava viver para o agrado do Senhor Jesus, Uma igreja que procurava viver negando a sua carne, negando a sua natureza. Ele está dizendo que quando Cristo se manifestar, eles se manifestariam com Ele em glória. Nessa noite, quando Cristo se manifestar, quando Cristo vier a arrebatar a igreja dele, vai uma reflexão e você não precisa me responder. Você será manifestado, nós, vou me envolver aqui, nós seremos manifestados com Ele em glória, com a vida que eu estou levando, ou eu ficarei aqui? Como está a sua vida e como está a minha vida nesta noite? Entende, igreja? A palavra que veio à nossa vida nesta noite, não foi uma palavra que a gente, ficou aqui pulando, flutuando, Não foi, eu sei disso, mas é a palavra que precisa ser pregada neste local, é a palavra que precisa ser pregada para a igreja do Senhor, aqui na minha vida, em Irajá, é essa palavra que precisa ser pregada, dia após dia. Renuncie às suas vontades, arrependam-se, deixe as paixões de lado e se entregue totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Não é dizer para você que você vai ter um carro novo, uma casa nova, que vai te levar para o céu. O que vai levar a gente para o céu é uma palavra de arrependimento, de mudança de vida. Nós precisamos mudar a cada dia, igreja.
Nós precisamos nos arrepender a cada dia. Nós precisamos deixar as paixões e servir ao Senhor a cada dia. E eu queria te pedir a você colocar de pé nesta noite, para que a gente possa orar. A gente possa orar junto nesta noite. Vou orar, tá, pastor? A gente vem orar. Se você puder, estiver bem fisicamente, se coloque de pé, por favor. Mas se você não estiver bem fisicamente, pode ficar sentadinho mesmo. O apóstolo Paulo falou lá em Filipenses, eu li aqui com vocês, que ele considerava muitas coisas como perda por causa de Cristo. O que valia para ele não era o conhecimento que ele tinha, não era, sabe, o nome dele sendo lançado, sabe, em todos os cantos, falando dele, né, bem ou mal. Não era isso. Não era ele estar em eminência, não. O que valeria para ele era Cristo na vida dele. Era isso que valia a pena. Então nessa noite, eu não sei quantas coisas você perdeu. Se foi por causa de Cristo, considere isso como lucro nesta noite. Mas se você não está conseguindo abrir mão de algumas coisas para servir a Cristo, você quer servir, mas você não consegue, sabe, paixões, conforme foi lido aqui, prazeres da carne, e você não consegue abrir a mão para servir a Cristo, e você quer servir a Cristo, porque nós não estamos aqui para obrigar ninguém. O próprio Cristo disse: aquele que quer, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, quem quiser, quem não quiser, tranquilo. Eu não estou aqui para ficar apelando para você vir aqui na frente, não é isso não. Eu estou dizendo o seguinte: se você quer, aí no seu lugar, fale com o Espírito Santo nesta noite. Espírito Santo, me ajude. Eu não estou conseguindo negar minhas paixões, eu não estou conseguindo deixar de ser escravo do pecado, desses prazeres carnais. Eu quero te servir, Senhor, mas eu não consigo. Então peça nessa noite ao Espírito Santo. Você aí com Deus, eu não vou te chamar para vir aqui na frente, não. Se você quiser, aí é com você. Peça ao Senhor nessa noite, porque a igreja não tem como mudar o que a palavra de Deus diz. É a palavra que diz isso, não sou eu. Se o homem não se negar, não negar a si mesmo, ele não verá o reino de Deus. Se ele continuar, digo o homem, a humanidade, se a humanidade continuar escrava dos pecados, dos desejos, não verão o reino de Deus. E nessa noite, o Senhor não está te chamando aqui para outra coisa, a não ser para você fazer parte do reino de Deus. Então vamos orar nessa noite. Eu quero orar com você, você que tem esse desejo de servir a Deus melhor. Pai, nessa noite, Pai, nós estamos aqui juntos, diante da Tua presença, Pai, e eu quero louvar ao Teu santo nome por esta palavra, meu Deus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pela palavra que foi, ó Deus amado, veio aqui nesta noite até nós através de Ti, Espírito Santo. O Senhor trouxe até nós, e pela Sua infinita misericórdia, o Senhor me usou para a glória e honra do Teu santo nome. Esta palavra, Deus, que é viva, ela vem a fazer morada em corações aqui, Pai. O Teu Espírito vem ajudar os nossos irmãos, Pai, aqueles que estão fracos, que não têm forças, Pai, não estão conseguindo, Pai, vencer essa barreira. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor sopre vida aí nesse coração, o Senhor sopre vida nesse altar, sopre vida neste coração aí, Pai, e faça um novo ser aqui hoje, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, Deus, nos transforma, Pai, pelo poder da Tua palavra,
Nos ajuda a cada dia amadurecer, a crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos pessoas melhores, nos tornarmos crentes maduros, Pai, fiéis a Ti, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, e fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja, Pai. Ó Deus, que a gente possa, ó Deus amado, um dia, Pai, encontrar com o Senhor na glória, meu Pai. Ó Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus.